É impressionante como algumas discussões elas prosperam num mundo paralelo chamado redes sociais. E quando você vai botar o pé na realidade, ou quando você vai verificar, vai fazer uma aferição para saber como é que aquilo que se discute nas redes sociais pode ser colocado em prática, e aí aquilo vê que você checa e vê que é uma algo gelatinoso, inconsistente, sem pé na realidade. Mundo paralelo mesmo, mundo virtual, mundo digital, um mundo em que as pessoas são extremamente destemidas na hora de escrever. Eu me lembro que quando eu trabalhava na imprensa escrita, e eu trabalhei 20 anos na imprensa escrita, as pessoas se manifestavam através de cartas. De cartas. Nos programas de televisão, as pessoas se manifestavam através de cartas. São famosos aqueles programas de televisão que o apresentador ou a apresentadora jogava aquele monte de carta para cima, né, Débora? E pegava uma assim, abria, lia e tal. E as pessoas se manifestavam através de cartas. Escrever uma carta para um veículo de comunicação, ou se manifestar por carta, envolve uma série de ações e decisões, entre as quais sair de casa, né, Débora? Porque você tem que pegar e colocar aquilo no correio. Aí, quando você tem a evolução tecnológica, você tem as redes sociais, está tudo ao alcance de um pressionar de dedos. Então, você manifesta a sua opinião, que é fruto de um momento. No momento seguinte, de repente, você já não pensa aquilo, mas você já mandou. Na carta, não. Você vai, escreve, não ficou bom. Pensa de novo. Mas será que eu vou escrever isso mesmo? Então, a intenção de se manifestar por carta é sempre muito mais consistente pelas etapas envolvidas do que na rede social. Na rede social eu fui lá, mandei, acabou. Escrevi besteira. Dane, só que eu fui cancelado, não fui cancelado. Bom. Então, nas redes sociais, algumas coisas prosperam sem que as pessoas pensem depois por que elas prosperaram. E quando vão olhar, ok, prosperou, morreu, depois vem uma nova onda e tal. E tem uma onda aí, no momento, que é uma onda que está correndo nesse mundo paralelo das redes sociais, que é a redução da jornada de trabalho. Está todo mundo discutindo, redução da jornada de trabalho. E a redução, o que você acha da redução da jornada de trabalho? Já me perguntaram, o que eu acho da redução da jornada de trabalho? Então eu vou falar o que eu acho da redução da jornada de trabalho. Vou falar o que eu li sobre redução da jornada de trabalho. O Brasil tem uma jornada de trabalho prevista na Constituição, com folga remunerada preferencialmente aos finais de semana, jornadas que podem ser de até 6 dias, e a jornada que está sendo discutida nas redes sociais, proposta de uma deputada, que está colhendo assinaturas, mas nas redes sociais isso aí já correu de um jeito como se o Brasil já tivesse uma nova jornada. O que se discute? Se discute o seguinte: não, vamos reduzir a jornada de trabalho para 4 dias, com 3 de folga, não mais do que 8 horas por dia trabalhado. Então a jornada máxima seria de 36 horas por semana, e não de 44, como é hoje. Vamos reduzir, porque aí as pessoas vão ficar mais tranquilas, menos estressadas, vão viver melhor, vão cuidar da sua vida e tal. É preciso que se diga, sem redução de salário, né? Sem redução de salário, lógico, senão não é uma troca. Então vamos fazer assim: a partir de agora você tem uma redução da jornada de trabalho. De saída, você está impondo um aumento de custo na folha das empresas de 18%. E no governo também, porque o governo contrata muita gente por CLT. Seria tudo pela CLT, obviamente. Um aumento de 18%. Hoje em dia, quando você tem um aumento de salário de um ano para outro, é 2%, 2,5%, 3% quando tem. Né? Então imagina de uma hora para outra 18% de largada. Veja só, a legislação atual no Brasil tem que ter uma jornada de trabalho mais extensa do que essa que se propõe, não impede o acordo para que se trabalhe menos. Mas se você aprovar uma legislação com uma jornada menor, você estará impedindo uma jornada maior, evidente. Hoje, por exemplo, setores altamente produtivos, setor bancário, por exemplo, tem empresas do setor bancário em que a jornada é de 30 horas, Débora.
são empresas onde as pessoas têm uma alta produtividade. O setor bancário hoje, para não dizer que é 100%, mas quase 100% dos funcionários têm curso superior. Então dá para fazer acordos, 30 e poucas horas, 30 horas de trabalho. Aí você pega a construção civil, baixíssima produtividade, baixa produtividade. O avanço de produtividade na indústria da construção civil é muito baixa ao longo do tempo, infelizmente. Tem muita tecnologia por aí disponível. O Brasil vai mudar nessa área, mas ainda está atrasado. Você tem jornadas de trabalho maiores. Então, redução de jornada de trabalho que não passa por aumento de produtividade, simplesmente é aumentar o custo da mão de obra. Aumentar o custo da mão de obra e encarecer é sinônimo de desemprego. Não tem alternativa, é sinônimo de desemprego. E obrigou, se você vai reduzir a jornada, você tem que aumentar o número de trabalhadores por empresa, e isso vai virar sinônimo de aumento de custo na mão de obra. A França tinha 39 horas de jornada e ela resolveu mudar para 35, Débora. Então, vou pegar a experiência da França. Ela foi de 39 para 35. Aí, em 2008, os empregados e empregadores se reuniram, né, tomaram uma decisão de negociar para além das 35, liberar. Não significa que todo mundo tem que trabalhar mais do que isso, mas liberaram. O que acontecia? A França, com 39 horas, crescia mais do que a média da Europa. Era uma das 10 nações mais produtivas do mundo. E ela era altamente produtiva na comparação com a Europa. No que baixou para 35, caiu no ranking de produtividade e começou a ficar um problema. Resultado, flexibilizaram e a coisa melhorou na França. A França não é um modelo, não, mas na própria França, que experimentou uma redução de jornada de trabalho, voltaram atrás naquele número. E a cabeça das pessoas que está discutindo isso parte muito do princípio de uma lógica que é uma fantasia de que existem alguns patrões com muitos empregados. Então a gente pega, por exemplo, uma GM. Em 1980 era a maior empregadora dos Estados Unidos. Ela tinha 600 mil empregados, a GM. Hoje, a GM tem pouco mais de um quarto disso. E a GM produzia 2,5 milhões de automóveis com 600 mil empregados em 1980. E hoje, com um quarto disso, ela produz mais do que o dobro do número de carros. Ela produziu no ano passado 6 milhões de automóveis, contra 2,5 milhões de automóveis. Então, a produtividade da GM aumentou brutalmente, né? E reduziu o número de trabalhadores, né? De forma espetacular. Então a gente olha essas mega empresas, Walmart, Amazon e outras grandes empresas, a gente olha para elas e fala, tem grandes empregadores no mundo. Pois então, vamos lá. O Brasil tinha, em 1980, 3,5 milhões de empresas. Hoje tem 21,5 milhões de empresas. O número de pessoas média por empresa caiu brutalmente. Então, a maior parte das empresas tem um número pequeno de funcionários. Você imagina se uma empresa que tem 2, 3, 5 funcionários agora precisar reduzir a jornada de trabalho. Não faz sentido algum. Então, nós estamos no mundo da demagogia, nós estamos no mundo da fantasia, no mundo paralelo das redes sociais. Um mundo onde ainda se imagina, e obviamente esse mundo é um mundo amalucado, em que as pessoas todas têm carteira de trabalho, de que todas trabalham muito bem e de que todas ganham muito pouco. A verdade é que as pessoas ganham sim um salário que é baixo na média, mas esse salário que é baixo na média só vai ser elevado se houver aumento de produtividade. Então, tudo que se fizer para aumentar a produtividade, ou seja, a capacidade de uma mesma pessoa fazer mais com a mesma energia, com o mesmo tempo de trabalho, é bem-vindo. Agora, tudo aquilo que for a visão estatista, burocrática, sindical, infantil,
de vamos com uma canetada distribuir benefícios para a sociedade, nós vamos entrar numa fria. Nós fizemos isso em 1988. A Constituição Brasileira de 1988, que é saudada como a Constituição Cidadã, ela é uma Constituição que resolveu dar todos os direitos possíveis e imaginários para o brasileiro. Resultado, o brasileiro não tem os direitos que estão previstos na Constituição e tem apenas a carga tributária associada àqueles direitos. E nós estamos numa luta para ter os direitos, que a gente não consegue ter. A gente não tem a saúde que está prevista na Constituição, a gente não tem a educação que está prevista na Constituição, a gente não tem a política habitacional que está prevista na Constituição. Falta tudo e muito mais para que aquela Constituição entre em prática. Agora, o Estado se mexeu para jogar a carga tributária como se oferecesse todos os benefícios que estão lá previstos na Constituição e que não foram entregues para nós. Aí agora a gente quer entrar naquela Constituição que tem alguns direitos e aumentar ainda mais o número de direitos. O que vai acontecer? O Brasil vira um país fora do circuito das opções de investimento. É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa ter claro. Se a gente pegar os números de pessoas com carteira de trabalho no Brasil, em 1980, 57% das pessoas, da população, das pessoas trabalhavam com carteira, da população economicamente ativa trabalhava com carteira. Hoje, 40% das pessoas. Está reduzindo o número de pessoas com carteira de trabalho. E está aumentando brutalmente o número de empresas, como eu falei. Saímos de 3,5 milhões de empresas em 1980 para 21 milhões e meio. Então, é nesse mundo em que a gente está e que a gente não pode se perder com discussões como essa de redução da jornada de trabalho. Não vai passar, não vai prosperar, não vai mudar, mas fica no ar das redes sociais. Então é importante que você, ao ouvir o que está acontecendo, ao ouvir essa discussão e se perguntar nas conversas com seus amigos, na conversa na escola, na conversa no ambiente de trabalho, vem cá, o que a gente... Todo mundo acha legal poder trabalhar menos. Agora, nós podemos criar outros projetos igualmente enlouquecidos. Por exemplo, um dia a mais de final de semana. A semana passaria a ter 8 dias, não 7. Seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pronto. Você teria 3 dias a mais de descanso. Seria uma piração. A gente pode também instituir os feriados como obrigatórios para todo mundo. Ninguém trabalha mais em feriado. Vamos instituir. O Brasil vai ficar cada vez mais caro. Tudo que você faz para limitar, você encarece a produção. E ao encarecer a produção, quem trabalha já não consegue comprar aquilo que produz. As próprias pessoas que vão trabalhar menos vão ter também menos renda para comprar, porque tudo vai ficar mais caro. Não faz o menor sentido. Eu entendo perfeitamente a vontade que a gente tem de trabalhar menos, ter mais tempo de folga, poder ler, poder ir ao cinema e tal. Isso não para em pé. Não há como fazer isso. A gente tem uma série de desafios ligados às mudanças na qualidade de vida. Por exemplo, a gente podia trabalhar 35 anos e parar e ficar com a aposentadoria e deu. Esse negócio vai mudar de novo. Eu não estou falando que isso é bom, não. Eu estou dizendo que isso vai mudar de novo. Porque a gente trabalha 35 anos e antes a gente trabalhava 35 anos e vivia mais 10, 15. Agora a gente trabalha 35 anos e vive mais 30, mais 20. Como é que a gente vai fazer para financiar essa conta? Não tem jeito. E quando eu digo a gente, não tem um negócio chamado governo que vai pagar as coisas para a gente que vai ter que pagar essa conta. Então, vamos fugir desse tipo de discussão. Discussão não, é bom a gente discutir, mas desse tipo de ideia que parece maravilhosa, mas que na verdade é uma enganação. E quem está sendo enganado, a vontade de enganar, estou querendo enganar você. Não se deixem enganar por mais essa empulhação travestida, né, de algo bom e bacana para a sua vida, porque ela não é. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.